Olá! Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo e Mente. Eu sou Paula Silvestre. E eu sou Eduarda Queiroz. E esse episódio tem o patrocínio da Raízes Psicologia e Desenvolvimento Humano, que lá você encontra todo tipo de acompanhamento terapêutico, né, Eduarda? Isso, acompanhamento terapêutico infantil, adolescente, adulto, casais, idosos. Temos também neuroavaliação, também em adolescentes, adultos, idosos, crianças. Fazemos também avaliação para cirurgia bariátrica, avaliação para vasectomia. Menino, minha dicção hoje tá, né? E orientação profissional. Então, o que você precisar, você encontra lá. Hoje nós estamos com uma convidada muito especial, que é a doutora Tairane Lima. Ela é ginecologista e especialista em reprodução humana. Seja muito bem-vinda. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês para conversar sobre fertilidade, infertilidade, planejamento reprodutivo, preservação da fertilidade. Agradeço o convite. Isso, seja muito bem-vinda. Sinta-se à vontade, né? E vamos começar falando um pouquinho sobre a infertilidade. O que seria a infertilidade? O que é que, né, na nossa população no Brasil, no mundo, qual a quantidade de mulheres que alcança, homens também, não é? Isso. Eu não sei se a sua parte trabalha com a parte dos homens também. Me conta aí, começa. Bom, a infertilidade é definida, né, primeiramente, como a incapacidade em conceber após 12 meses de tentativas de relações sexuais frequentes, sem métodos contraceptivos. Naquelas mulheres com menos de 35 anos. Então, por isso a gente recomenda que o casal aguarde 12 meses, porque a probabilidade deles conseguirem engravidar é de 85%. Naquelas mulheres com mais de 35 anos, né, o tempo aí é mais curto, né, porque o tempo reprodutivo dessas mulheres é menor. Então, após 6 meses de tentativas sem sucesso, já consideramos a necessidade de investigação e de infertilidade, portanto, definido como infertilidade. Aquelas mulheres com mais de 40 anos, elas já merecem uma investigação mais rápida, após 3 meses de tentativas, e tem recomendações internacionais que já falam, já pode investigar, 40 anos a chance de infertilidade é bem maior. Por quê? Porque com o passar dos anos reprodutivos, aumenta a incidência de doenças como endometriose, adenomiose, miomatose, e essas condições podem afetar a fertilidade, tá? Portanto, a recomendação de investigação depende da idade da mulher e também a definição de infertilidade depende da idade. A infertilidade, ela não é definida por exames. É muito importante a gente entender. Uma mulher com baixa reserva ovariana, uma mulher com idade avançada, ela não pode ser considerada infértil, não é? Então, a definição de infertilidade depende do tempo de tentativas. Agora, aquele casal, por exemplo, que a mulher tem endometriose, é portadora da síndrome dos ovários policísticos, tem alguma questão genética, tá, envolvida, uma disfunção sexual, esse casal já pode imediatamente ser avaliado. Eles não precisam esperar, 12 meses. Por exemplo, aquela mulher que não ovula, que não menstrua regularmente, ou seja, anovuladora, que a gente chama, que tem a síndrome dos ovários policísticos desde a adolescência, porque ela vai esperar 12 meses sem menstruar. Não, ela já pode ir imediatamente para o especialista em reprodução humana para ele avaliar, sem ser necessário esperar todo esse tempo. Então, pode perguntar, Paula. Você está curiosa com alguma coisa? Não, seria essa avaliação, mas só depois, quando você terminar. Tá, joia. Então, esses casais, eles já podem imediatamente procurar o especialista em reprodução humana. Não aguardar esse tempo de 12 meses, se ela for jovem. E outras situações, como malformações uterinas, por exemplo, útero bicorno, de Delfo, que são malformações que também podem afetar a fertilidade, aumentar risco de abortamento recorrente, por exemplo. Então, passado de infecções pélvicas, passado de apendicite complicada, por exemplo. Então, quando há suspeita de aderências pélvicas que possam comprometer a fertilidade, a paciente está insegura,
para liberar para engravidar, ela já pode passar também pela avaliação. Até mesmo aquelas mulheres que, né, e vamos falar agora do planejamento reprodutivo, né, elas não têm dificuldade, mas elas são portadoras, né, por exemplo, de endometriose, baixa reserva ovariana, elas não sabem se querem engravidar logo, então até mesmo uma simples conversa com o especialista pode ajudar essas mulheres a liberar mais cedo. Né? Então, uma conversa também sobre o planejamento reprodutivo delas, né? Já pode fazer bastante a diferença. Estou indo aí para saindo da seara da infertilidade. Mas como é feita essa avaliação? Perfeito. A avaliação, né, a avaliação do especialista consiste, né, em realizar, né, em solicitar exames hormonais, tá? FSH, LH, estradiol, hormônio antimileriano e a contagem dos folículos antrais. Inicialmente, essa é a avaliação da reserva ovariana da mulher, tá? E aí, a gente prossegue para a investigação através de exames de imagem, como a histerosalpingografia, ultrassom transvaginal, se for necessário, uma ressonância de pelve e o espermograma. Então, essa é a propedêutica básica, a investigação básica do casal infértil, tá? Básica. Então, bem básica. O homem é só o espermograma, o resto tudo é para mulher. Pois é, hoje a gente fala de um exame que, assim, ainda não temos aqui na cidade, né? Temos em João Pessoa, que é a taxa de fragmentação do DNA espermático. A gente também consegue avaliar a qualidade do DNA espermático, do espermatozoide. Então, o espermograma básico não vê. Então, o espermograma, ele vai ver contagem de espermatozoides por ml, contagem total, né, naquele volume seminal, que varia acima de 1,5, é normal, entre 1,5 e 5, né? A motilidade dos espermatozoides, então a gente precisa de uma quantidade de espermatozoides progressivos, lineares, e também a morfologia desses espermatozoides, que a gente chama de morfologia de Kruger. Então, nós precisamos ter pelo menos 4% de espermatozoides bonitos, normais, porque existem várias alterações, né? Então, espermatozoides com 2 cabeças, espermatozoides com 2 caudas, com a cabeça pequena. Então, existem várias alterações, não vamos entrar nesse assunto. Mas, realmente, né, os homens só fazem basicamente o espermograma, né? As mulheres se queixam muito. Doutora, eu faço um monte de exames, eles só fazem isso. Só fazem basicamente. Também podemos fazer ultrassom, né? Ultrassom de bolsa escrotal. E, em alguns casos, avaliação genética, quando a gente identifica uma oligospermia, que é uma baixa concentração de espermatozoides, cariótipo, pesquisa de microdeleções do cromossomo Y. Então, existe uma avaliação genética também para esse homem, né? E, em casos que há uma azospermia obstrutiva, uma ressonância também, avaliação de próstata. Também são exames que podem ser realizados no homem. Mas, no geral, um espermograma é o básico. Então, a mulher, né, ela precisa ter sua reserva ovariana avaliada. Então, depois da idade, a quantidade de óvulos que ela tem, né, é o segundo principal fator de sucesso dos tratamentos de reprodução assistida, né? E, por fim, né, em terceiro lugar, fica aí se há algum fator masculino e também qual o fator de infertilidade daquele casal, uma endometriose, por exemplo, que impacte na qualidade desses óvulos. Então, a reserva ovariana é muito importante a gente avaliar e deveria ser avaliada rotineiramente, da mesma forma que se pede um citológico preventivo, né? Todo ano, a mulher, depois dos 30 anos, deveria ter sua reserva ovariana avaliada. E como a gente avalia? Através de uma simples dosagem de sangue, dosagem de hormônio no sangue, que é o hormônio antimileriano, e através de uma ultrassom com contagem de folículos antrais, ultrassom transvaginal, que deve ser feita entre o 3º e o 5º dia do ciclo menstrual, né? Acima de 8 a 10 folículos é uma reserva normal. Então, a gente sabe que tem doenças como a endometriose, doenças genéticas também, que podem reduzir a reserva ovariana dessas mulheres mais rapidamente. A idade já é um fator. Depois de 35 anos, a reserva cai de forma mais brusca.
E aí, antes dos 35, cerca de 10% das mulheres já apresentam essa perda mais rápida, mais intensa, né? Silenciosa. Porque a perda da reserva ovariana, ela é silenciosa. A gente não sente nada. Nada, nada. E muitas vezes, né, as mulheres vão ter o seu diagnóstico aí de endometriose, por exemplo, nas tentativas de engravidar. Verdade. E algumas têm cólicas, são intensas, mas elas não notam, elas já se acostumaram, porque sempre ouviram desde a adolescência que sentir dor é normal. Sentir dor na relação é normal, né? Dói, é normal. Então, é normal. Ginecologista desde né, que elas são adolescentes. Porque muitas já vêm com as cólicas intensas desde a primeira menstruação, que a gente chama de menarca, né? Então, essas mulheres se acostumaram com a dor. Às vezes, a cólica até atenua, né? Mas ficam as cicatrizes da doença, né? Endometriose. E aí, elas só vão descobrir que tem a doença quando se deparam com a dificuldade para engravidar. Então, deixa eu perguntar. Se começou a monarca e tal, não sei o quê, tem cólicas intensas, já é um sinalzinho de procurar, entender o que está acontecendo, se está sendo normal, porque essa cólica intensa não é normal, doutora? Cólica intensa, tá? Que precisa, aí a gente, vamos lá, chamar atenção. Quando ela precisa usar anti-inflamatórios nos primeiros 3 dias aí do fluxo. Quando essa menina precisa ir para urgência, certo? Com muita dor. Então, semana passada, eu recebi uma paciente que ela diz, doutora, na adolescência, o diretor da escola me levava para o hospital quando eu estava menstruada, porque eu sentia muita dor, né? E também convocava meus pais para me pegar na escola, porque eu estava com muita dor. Então, é um alerta, né? E hoje ela, né, aos 32 anos, se depara com infertilidade. Já tem o diagnóstico de endometriose há mais ou menos uns 2 anos, né? Fez cirurgia para tentar engravidar, não teve sucesso após o tratamento cirúrgico. E ela se queixava disso. Desde a adolescência, eu tenho muitas cólicas. E aí, me lembrei da história dela, porque vi uns flashes, né? Do que a paciente comenta na consulta. Ela já vem tentando engravidar há 4 anos. No primeiro ano, ela tentou... É normal, você é nova, né? Veja, ela tá desde os 28, 29 anos tentando, né? Então, passou-se 1 ano, é normal, já não é normal, tem que procurar ajuda. E aí, ela foi para alguns ginecologistas, tente mais 1 ano. E aí, ela finalizou os 2 anos de tentativas, sem sucesso. E aí, depois desse tempo, é que realmente ela achou um ginecologista que vamos investigar, que decidiu investigar. Aí foi que ela descobriu endometriose. Foi. E já vai fazer o quê? 2 anos da cirurgia que ela não consegue engravidar. Né? Muito tempo, né? Se desde a primeira vez, né, que ela foi procurar, já tivesse... Ela já passou pelo tempo de tentativas, né? 12 meses, já merecia uma investigação. Quando a endometriose, né, a gente já consegue tratar ali desde o comecinho, né? E aí, para investigar nessas meninas, às vezes, muitas são virgens, né? Uma ressonância de pelve já pode mostrar? Já. O tratamento empírico com pílula anticoncepcional, se melhorar, a gente já tem que suspeitar fortemente. Então, aquela menina, né, aquela adolescente, ela deve ter um acompanhamento. Porque se a gente não está vendo ali nas imagens a endometriose, ela pode surgir. As imagens podem realmente surgirem depois de um tempo. Né? Depois de 1 a 2 anos, porque ela é uma condição progressiva. Então, hoje a gente não vê. Amanhã a gente pode ver. E aí eu esclareço muitas pacientes. Realmente, a gente tinha uma ressonância negativa para a doença, o que é muito examinador dependente, depende muito da experiência do médico que está avaliando aqueles exames. Tem isso também. E a demora no diagnóstico faz com que essas mulheres, né, passem pela adolescência sentindo muita dor, sem nenhum tratamento cirúrgico, por exemplo, que até potencialize ali a fertilidade natural, ajude quando elas quiserem engravidar, né? E, de certa forma, a reserva delas, a reserva ovariana também pode sofrer impacto, né? Também pode ser reduzida com esse tempo de atividade da doença. Então, o diagnóstico precoce é muito importante. É muito importante. Não é? Nunca tinha ouvido falar
na maioria dessas coisas. Você vê que a gente tá assim, né? Interessante. E falando de fertilidade, né? Então, aí vamos para o processo oposto. Como é esse processo de fertilidade na mulher, né? Quando é que começa essa fertilidade? Quando é que há uma queda? Perfeito. Primeiramente, é importante a gente falar um pouquinho da fisiologia, né, reprodutiva. Nós nascemos com os nossos óvulos. Não produzimos novos gametas, como os homens. Os homens produzem novos espermatozoides a cada 60, 90 dias. Então, na barriga da nossa mãe, quando a gente está no 5º mês de vida, intraútero, nós temos o nosso pico aí de óvulos. 6 milhões, em média. 6 a 7 milhões. Quando a gente nasce, cai para 1 a 2 milhões, certo? E na puberdade, ali na primeira menstruação, 500 mil óvulos. Veja como a gente já nasce perdendo, né? De 6 para 1 milhão. Considerável. Para que serviu esses óvulos todos? Pois é. Pois é. Imagina se a gente não tivesse tantos óvulos assim, né? É isso. Exato. Então, de 500 mil óvulos ali na primeira menstruação, aos 37 anos, 35, 37, nós temos 25 mil óvulos. Olha isso. Olha a queda, né? A queda, a apoptose, morte celular programada. Nós perdemos cerca de 1.000 óvulos. Pílula anticoncepcional não previne, né? Gravidez não previne, perda de óvulos. Essa perda, ela é ininterrupta. Então, o relógio biológico feminino, ele realmente existe. É inevitável. Nós perdemos óvulos a cada mês. Não é mito, existe. Não é mito, é verdade. Verdade cruel, mas é verdade. Não é crua. Por isso que a gente precisa falar de fertilidade cada vez mais cedo. Não dá para a mulher chegar aos 40 anos ignorando esse assunto. Repete isso, por favor. Chegar aos... Não dá para chegar aos 40 anos, agora eu vou engravidar fácil. Viu, produção, família, amigos? Estão ouvindo a doutora? Não dá, viu? Não Tem o dá. relógio. Não dá, existe um Obrigada. relógio biológico. E aí, vamos lá. A mulher hoje está engravidando cada vez mais tarde. Né? Antes, nossas avós, mãe, tias, né? Engravidavam aí com 12 anos, 14 anos, 16. Hoje a gente está engravidando depois dos 35 anos, cada vez mais, né? Então, a maternidade tardia é uma realidade. Uma realidade. Só que, qual é o melhor momento para engravidar? Do ponto de vista biológico, entre os 20 e 30 anos. Vamos colocar aí 25 anos? Os óvulos são de melhor qualidade, genética, o risco de aborto é menor e o risco também de ter algum bebê com a síndrome, né, das cromossomopatias também é menor. E vai aumentando com a idade, né? De forma que depois dos 35 anos, então, como eu estava comentando, né? Antes dos 30, a chance de gravidez mensal é de 25%. Ou seja, uma relação sexual que vocês acham um pouco 25%, mas é o máximo que a gente consegue. A reprodução humana, ela é falha mesmo, né? E a gente achando que assim, foi. Tá Não. ovulando, Não, engravida. de forma alguma. Então, depois dos 30 anos, vai para 20% ao mês. Depois dos 35, 15%. Depois dos 40, 8 a 10%. Depois dos 42, vai só despencando, né? Menos de 5%. 43, 45, já é gestação rara. Né? E a taxa de aborto vai aumentando. Né? Depois dos 35 anos, 30%. Depois dos 40 anos, 40%. Depois dos 45, então, é bem alta a chance de aborto, aí, de 80%. Então, a nossa fertilidade sofre muito impacto com a idade, tá? De forma que é mais comum uma mulher com idade avançada apresentar dificuldade para engravidar do que uma mulher mais jovem. Mas, né? Mas a infertilidade não respeita idade. Não respeita idade, raça, condição social, né? Socioeconômica. Então, pode desde acometer pacientes jovens, como, obviamente, pacientes mais velhas, né? E nesse grupo aqui é mais frequente, né? De forma que a fertilidade é do casal. Então, a gente tem que avaliar a mulher e o homem, né? De forma conjunta, né? Simultânea.
Então, a gente tem, por exemplo, os fatores masculinos respondem por 40%, 35% a 40% dos casos de infertilidade. Então, a gente consegue... Hoje, a gente está olhando mais para o homem, né? Nos congressos internacionais, os homens estão ganhando destaque, né? As aulas sobre infertilidade masculina, sobre os estudos científicos, né? Tá bem mais frequente. Então, os homens respondem aí por 35% dos casos de infertilidade. As mulheres, 35% também. 35% a 40%, é bem igual, né? Quando ambos apresentam alguma condição, né? Tanto a mulher quanto o homem, 20%. E em 10% as causas idiopáticas, né? Infertilidade sem causa aparente. Que aí, falando sobre a infertilidade sem causa aparente, a gente pode ter desde condições genéticas, que a gente não conhece, até, né, tem algumas que a gente conhece, outras não, até uma endometriose mínima, leve, que a gente não identifica nos exames de imagem, mas está afetando a fertilidade daquele casal. Né? Então, vejam a proporção. Homens e mulheres, né, a mesma proporção. Imagina, aí a gente... os mais velhos, mais antigos, sempre falam que a culpa era da mulher, que o problema sempre, né? O sexo da criança, a culpa era da mulher, tudo era da mulher. Tudo, né? Tudo é da mulher, né? E aí, ainda eu me deparo com mulheres que os homens, né, os esposos, apresentam resistência para fazer o espermograma. Um simples exame. Um simples exame, mas alguns realmente apresentam, né, uma certa vergonha, tem um certo tabu, né, em fazer esse exame. Mexer com a minha masculinidade. Exato. Mas vejam, fazer a avaliação toda da mulher para depois do homem, isso não existe. A avaliação deve começar por ambos, simultaneamente. Mesmo que, no caso, o homem já tenha tido filhos. Sim, existe infertilidade secundária, né? Então, infertilidade primária, quando o casal nunca engravidou, a mulher nunca engravidou. Infertilidade secundária é quando já houve gravidez, tá? Mas eles não estão conseguindo conceber o segundo filho. Ou conseguiram engravidar, tiveram uma perda gestacional e não conseguem engravidar novamente. Então, essa é a infertilidade secundária. Né? Então, homens que apresentam varicocele, que é uma condição que consiste na dilatação dos vasos do plexo, é um plexo pampiniforme, é um nome bem diferente, dos testículos, né? Essa condição afeta, sim, a fertilidade dos homens e é causa de infertilidade secundária. Aquele homem há 10 anos conseguiu engravidar sua parceira, mas agora não consegue engravidar, porque a varicocele piorou, prejudicou a produção dos espermatozoides. Essa mulher também, né, tinha seus 30 anos aí, já tem seus 40. E aí, quando a gente avalia os dois, a gente vê, né, que existem 2 fatores aí que dificultam a chegada do positivo. Tanto a varicocele quanto a idade feminina. Então, o que eu vejo muitas mulheres, assim, demorando também muito para ter o segundo filho. Vocês não viram olhada, né? Pois é. Então, assim, eu vejo as mulheres, assim, que tanto demoram para ter o segundo filho, quanto se casam e ficam 10 anos casadas para depois pensar em ter filhos. A gente precisa educar as mulheres que, assim, infelizmente, não dá para ser dessa forma. Né? A gente casou, já tem que, peraí, eu tô com que idade? Eu tenho que avaliar minha fertilidade, minha reserva ovariana, se eu posso esperar, será que eu tenho algum problema, entendeu? Então, assim, a gente precisa planejar os nossos filhos, assim como a gente planeja a nossa carreira. Né? E as mulheres têm esse poder aí, né? De fazer acontecer, né? De estudar, de trabalhar. Mas a fertilidade não pode ser esquecida. Isso deveria ser ensinado a partir de que idade? Isso deveria ser ensinado nas faculdades, né? Eu acredito. Hoje menarca, depende, não, nem tanto, mas realmente tem... Bom, as meninas estão começando a ter relação desde muito cedo, né? Porque existe uma disparidade social, né? Aquelas meninas, a gente não pode ignorar isso no Brasil, né? Aquelas meninas que a gente tem que falar sobre gravidez, né? Precoce. Né? E aquelas que estão engravidando mais tarde, que precisam pensar em preservar a fertilidade,
porque querem se dedicar à carreira, aos estudos, querem aproveitar a vida com o marido, tudo bem, tudo é muito válido. Tudo é válido, tudo é bom, mas, né, realmente a fertilidade não espera, não aceita desaforo. Ela tá aí, o relógio tá O relógio correndo. biológico não aceita desaforo, não aceita desculpas. Porque minha casa não está finalizada, porque eu não tenho um carro do ano, porque eu não fiz aquela viagem, porque filho tem que ser... Eu fiz uma pós, né, em São Paulo, quando eu estava fazendo residência em reprodução, também fiz uma pós em reprodução. E aí, eu lembro muito bem do Nilson falando, do professor, dizendo, a mulher tem que estar estudando, fazendo mestrado, doutorado com um menino no colo, amamentando. É bem por aí, né? Se você tem o desejo de ser mãe, se isso é algo realmente, né, sonhado, tem que ser planejado, né? tem que ser E planejado. assim, e o que eu vejo, mesmo se assim, não há aquele desejo, mas há a dúvida, né? Não tem certeza, mas tem a dúvida. Se quer ser mãe, é importante procurar um especialista para conversar mesmo, né? Não é para a gente indicar sempre o congelamento de óvulos. Por exemplo, eu lembro de uma paciente que a história marcou, e, assim, primeiro porque hoje, ela tá noiva de um amigo nosso. Noiva ou já casou, meu Deus, enfim. Enfim, ela ia noivar, né? E aí, ela foi diagnosticada com endometriose e baixa reserva ovariana. Aos 37 anos, ela me procurou. Hormônio antimileriano de 0,4. O normal para a idade dela é acima de... Porque depende da idade também. O normal para ela, né, pelo menos 1,5. Dela estava 0,4. Então, a reserva ovariana, ela depende muito da mulher, da idade. Sim, né? Mais frequente ter reserva baixa aos 40 anos do que aos 30. É mais frequente, mas não significa que sempre vai ter, né? Porque aos 40 anos você pode ter uma reserva melhor do que aos 30. Então, é muito individual. A reserva tem relação com genética, né? Hábitos de vida. Então, assim, por exemplo, mulheres que fumam, tabagistas têm um risco maior de apresentar falência ovariana prematura, de baixa reserva ovariana, de entrar, né, na menopausa mais cedo. Então, mas a princípio, então a reserva varia muito, né, de mulher para mulher. Então, essa paciente, ela chegou para mim nessa idade, com essa reserva, e aí a gente conversou, e aí eu solicitei um exame das trompas para ver como é que tava, né, que é a histerosalpingografia, né, muitas pacientes, muitas tentantes, ex-tentantes vão lembrar desse nome aí, porque eles apresentam dificuldade. Histerosalpingografia, que antes eram feitos sem sedação, hoje, graças a Deus, tem concentração. Fui dessa época, sem sedação. E deve ter doído bastante. É muito incômodo, né? Não é nem a dor só, é um incômodo. A cólica, né? Isso. E aí, o exame das trompas tava tudo ok, mas eu falei pra ela, não tinha nada muito importante, não tinha obstrução tubária, né? Nada que impossibilitasse ali aquela gestação, o que precisasse tratar antes dela liberar. E aí eu falei, bom, melhor é liberar, vamos testar a sua fertilidade. E ela engravidou logo, já teve o bebê. Então, assim, ela veio na dúvida se precisava congelar óvulos. Mas ela queria engravidar e ela já estava quase casando, né? Então, assim, ela antecipou o sonho da maternidade. E, assim, tanto ele quanto ela, né? Ele, o nosso amigo, meio do meu esposo, mandaram mensagem para mim, né? Agradecendo todo o aconselhamento reprodutivo, né? E eles super felizes por causa do bebezinho em casa. Olha aí. Então, veja, muitas vezes a gente não vai indicar o congelamento de óvulos ou uma fertilização. A gente vai dar só um conselho, vai antecipar aí uma alegria, né? Pois é, porque assim, eu tenho um filho, 2 anos e meio, né? E eu posso dizer que é uma maravilha, né? Ter filhos é maravilhoso. Então, é minha joinha. Você tem um? Tenho um. E tô mais? planejando o segundo. Tá Tô! Veja, o meu primeiro tem 2 anos e meio. Já era pra eu ter engravidado. Meu esposo que tá aí. Vamos segurar. Eu falei, olha, eu só seguro até aqui, tá? Pronto. Essa data aí, ponto. Como é que está a sua reserva ovariana? Minha reserva ovariana é boa pergunta, né? Eu avaliei. Tá boa.
Tem ótimo. mais de 8 folículos. Olha aí, cerca de então. 13. Então vamos lá, vamos lá. Mas eu não Marido, né? posso esperar muito. Não é porque Aham. tá boa que eu posso esperar. Eu vou fazer Isso. 37, então, lembra, a fertilidade depende mais da idade aí do que da Entendi. reserva. Essa Aham. paciente tinha 37 anos. Uma reserva baixa, engravidou fácil. Né? Uhum. Então, nesse caso, por causa da idade e tal, se eu tenho um histórico, né, endometriose, tentei, não consegui engravidar com 1 ano e tudo mais, mas eu tô lá nessa faixa de 20, 25 anos e tal. Mesmo assim, Excelente pergunta. então você já E sabe, aí eu né? me lembro, né, quando eu comecei a atender aqui em Campina, eu sou campinense, né, fiz a minha residência em ginecologia e obstetrícia em Recife, no IMIP. Então, preferi fazer num serviço de renome. Queria sair realmente, né, daqui de Campina para conhecer novos ares. E poder conhecer também a medicina de ponta, de Recife, São Paulo. Então, fiz GO lá, né, e depois eu fui para São Paulo, né, e voltei em 2018. E eu estava atendendo no consultório de uma colega e chegou uma paciente de 21 anos. 21, 22 anos, tá? Super nova. Meu Deus, você é a paciente mais nova que eu tenho. O que você tá fazendo aqui? Então, né? Né? Aham. O que você tá fazendo aqui? Eu já tinha tido uma perda gestacional aos 19 e estava tentando. E tinha umas questões também questões hormonais, ela tinha alterações na tireoide, hipertireoidismo. Enfim, ela é muito ansiosa e tal, mas realmente ela tinha tempo de tentativa sem gravidez. Joia. E ela tinha algumas questões de pessoais, que tinha que terminar a faculdade e tal. Aí, bom, eu fiz uma orientação, ela volta para mim 2 anos depois, sem conseguir engravidar. 23, 24. Aí ela, doutora, é a sua paciente mais nova. Joia, vamos lá. Enfim, resumindo, diagnosticamos endometriose. Ela operou, em menos de 6 meses engravidou. E já teve seu bebê. Mandou notícias semana passada. Olha aí que legal, né? Pois é, então, respondendo a sua pergunta. Sim, mulheres jovens podem ter infertilidade. Uhum. E precisam procurar. Precisam procurar ajuda depois de 12 meses tentando sem gravidez. Tá, e o que fazer? Depois que faz esses exames todos, né? Por exemplo, numa pessoa que está perto dos 40 e vê que tem uma reserva baixa, mas que não tem nada ali fisiológico impedindo de engravidar nem nela, nem no marido, nem no companheiro. Certo. O que poderia ser feito? Primeiro, para a gente orientar sobre o melhor tratamento, a gente precisa identificar a causa da infertilidade. Se a causa for só a idade, né, a gente pode lançar mão de tratamentos de reprodução assistida, como a fertilização in vitro, que comparada a um ciclo natural, uma taxa de gravidez mensal, ali aos 40 anos, que é de 8 a 10%, na fertilização já pode nos conceder uma chance de 50% a 60% Legal. de gravidez. Ótimo. Olha. Olha, tá vendo? Então, a fertilização in vitro aumenta, né, as chances de gravidez, né, comparado a uma gravidez natural, ali por mês, a chance, né? Agora, vai depender, né, do fator de infertilidade. É um fator tubário? Quais são os fatores, né? Se a gente for falar dos femininos, fator tubo peritoneal, o fator endometriose, fatores uterinos, tá? Fatores genéticos, a própria idade, né? Fatores hormonais. Essas são as principais causas. Então, o tratamento vai depender da idade e do fator de infertilidade. Uma mulher jovem, com menos de 35 anos, com uma boa reserva ovariana, que tem endometriose, tá? Ou um fator tubo peritoneal secundário, uma DIPA, uma doença inflamatória pélvica. Essas mulheres têm tempo reprodutivo maior, né? E a depender do tempo que estão tentando, a gente pode orientar para elas realizarem uma videolaparoscopia para ressecção dos focos de endometriose, ressecção das aderências, para restaurar a fertilidade natural, restaurar a anatomia pélvica, porque a tuba uterina é fundamental para uma gravidez natural acontecer. Ela tem a imensa responsabilidade de captar o óvulo, né,
diretamente ali liberado pelo ovário, tá? Então, se essa tuba está doente, tem alguma tortuosidade, enovelamento, se ela está mais alta do que o normal, que a gente consegue ver no exame das tubas, a histerosalpingografia, então, as tubas, elas não vão conseguir exercer essa função tão fundamental de captar o óvulo. E o óvulo não vai se encontrar com o espermatozoide, que esse encontro acontece também na tuba. Depois que o óvulo é fecundado, né, a tuba vai levar o embrião até a cavidade uterina, onde ele vai se implantar, no endométrio, tá? Então, se ela tem um fator tubo-peritoneal, nós podemos sim indicar a videolaparoscopia e a chance de sucesso é boa, é de cerca de 50%. Tá bom. E pode acontecer também, né, diante desses problemas, a gravidez tubária, né? Isso, Que a gente gravidez ouve que- tubária, né? A gravidez ectópica, né? Que ectópica é fora do lugar, certo? Que fora do útero. Que acomete mais frequentemente as tubas, mas pode acometer ovário, acometer também o abdômen. Já vi gravidez abdominal Nossa. na residência. Então, mais comumente é na tuba uterina, né? A gravidez tubária é uma complicação, né? Que gera sangramentos de primeiro trimestre e com risco de vida para aquela mãe. Porque aquela gravidez, ela não vai se desenvolver na tuba. Não tem espaço para aquela tuba, né? E não tem como fazer aquele embrião se implantar em outro lugar depois que ele já se implantou na tuba. Que é uma dúvida bem comum, que eu já fui questionada. Não tem como levar esse embrião, espremer aquele embriãozinho ali para ir pro útero. Não, ele já se implantou na tuba. Então, pode haver, né, a perda daquela gestação, que é um aborto tubário, né? Ou ela só evoluir e acabar rompendo essa tuba, causando uma gravidez tubária rota. E aí com risco de vida, hemorragia abdominal importante com risco de vida. Já tive alguns pacientes que passaram por essa situação. Inclusive de ter gravidez dentro do útero e fora do útero. Sabia que vocês, simultaneamente, vocês conhecem? Não. Isso se chama gestação heterotópica. Caramba. Gente. Quanta coisa pode acontecer, né? Isso. Então, quando a mulher tem uma gestação ectópica, a gente tem que ficar bem alerta, porque ela pode ter novamente, tá? Então, existe um fator tubário a ser considerado, né? Porque se a gestação parou naquela tuba, porque aquela tuba não estava saudável. Então, existe um risco aumentado dela apresentar na outra tuba. Entendi. Gente do céu. Muita coisa. É muita coisa. E tem que investigar muita coisa, né? Porque a gente acha que simplesmente... Tem tem uma relação, ficou grávida, ok, pá. Não, tem muitas E coisas principalmente quem quer esperar muito tempo, né? Tem Isso. que essa Então, investigação o que a gente vê é importante. que as mulheres precisam ser orientadas, né? Graças a Deus existe a internet, Instagram, né? Mas elas precisam ser orientadas pelos ginecologistas que estão ali todo ano acompanhando, né? Desde que elas entraram na adolescência, a se preocuparem com a fertilidade, né? Com essas questões de fertilidade, reserva ovariana, tudo isso que pode acontecer. E a ansiedade? Antes Onde é dela que entrar, entra? antes dela Vai, entrar na vai. ansiedade. Quando tem o aborto, né, espontâneo, várias e várias vezes e Isso, tal. abortamento recorrente. Pois é, e já tá numa certa idade. A reprodução in vitro, ela é recomendada nesse sentido? Sim, com certeza. E... Sim, porque nós temos a possibilidade de estudar esse embrião antes de transferi-lo para o útero. Então, através do estudo genético dos embriões, nós conseguimos identificar o embrião saudável, tá? Antes que ele vá para o útero. Então, dessa forma, aquela mulher que já passou por vários abortos, ou porque ela tem uma questão genética, que isso pode acontecer, ou porque a idade está avançada, realmente. Então, a gente consegue estudar o embrião de forma que a gente reduz para 30%, 40% o risco de aborto que ela tem com a idade, para menos de 5%. Nossa. Então, a alteração genética do embrião é a principal causa de aborto.
Responde aí por 60% dos casos. E, na maioria das vezes, é por um erro aleatório. Pode acontecer em pacientes jovens? Pode, né? Mas é mais frequente com a idade avançada, depois dos 35 anos, principalmente depois dos 38. Então, a fertilização in vitro, ela vem realmente para dar esse conforto, né, para o casal de podermos estudar o embrião e ter a possibilidade de uma gestação evolutiva com um bebê saudável em casa. Interessante. Antes da ansiedade, mais uma dúvida. Então, quando procurar ajuda? Eu tô achando né? que ela vai lhe procurar. Quando procurar ajuda, depois de quantas perdas? Né? As sociedades americanas e europeias já orientam depois de 2 perdas gestacionais. Uma é comum acontecer? Você já pode estudar o produto do aborto em uma perda, na primeira perda, tá? Mas procurar ajuda, eu sei que tem mulheres que têm uma perda, me procuram, mas a recomendação é depois de 2 perdas gestacionais, tá? Depois de 2, a chance de uma terceira aumenta bastante, então a gente precisa identificar a causa para poder ajudar esse casal. Bom, Cláudia Raia teve aí 52 anos. 55. 55, olha aí, né? 55. Então, energia, né, coragem e tudo mais, respeito, né, enfim. E tem uma idade até, tem um limite para... Perfeita a sua pergunta. Bom, o Conselho Federal de Medicina recomenda até os 50 anos, tá? Mas eu já tenho 2 pacientes, uma de 54 e uma de 55, que tiveram um bebê. Olha aí. Através da ovodoação, que é o tratamento que envolve receber óvulos de uma mulher mais jovem. Ai, que legal. De cerca de 30 anos. Né? Por quê? Porque essas mulheres já não têm mais óvulos, nessa idade já entraram na menopausa, que provavelmente é a história da Cláudia Raia, mas ela não quer né, dizer que foi ovodoação, porque depois de 3 anos na menopausa, de repente você ovula e engravida fácil, e não aborta aos 55 anos. Bom, Né? é bem raro isso acontecer, bem raro, bem raro. A chance é mínima, 0,00. Eu lembro que eu gravei um vídeo falando dessa possibilidade, 0,0016%, algo assim. Então, o Conselho Federal de Medicina limita aos 50 anos, mas, né, se a mulher tiver uma saúde adequada, tiver se ela tiver alguma condição como hipertensão, diabetes, e houver controle dessas doenças, um bom acompanhamento médico, né, um acompanhamento médico bem rigoroso, essas mulheres podem sim fazer o tratamento de fertilização in vitro com óvulos doados. Com óvulos doados. E se eu congelei? Natural. E de forma natural até entrar na menopausa, até parar de ovular. Então, 13 anos antes de entrar na menopausa, a gente já apresenta uma queda importante da qualidade dos óvulos e da fertilidade. Então, a gente não tem que esperar a menopausa, mas sim, pode engravidar até a menopausa, né? Entrou na menopausa, a menopausa já representa o fim da vida reprodutiva. Menopausa, fim da vida reprodutiva. Não há mais possibilidade, né, de liberar um óvulo. E aí é um diagnóstico retrospectivo, 12 meses sem menstruação. Deixa eu fazer uma pergunta agora, eu fiquei com uma dúvida. A endometriose pode causar uma menopausa precoce? Sim. Sim, a endometriose. Por quê? Né? Por vários mecanismos. A endometriose é um tecido semelhante ao endométrio fora do útero, tá? E ele pode se implantar fora do ovário, como também dentro do ovário. E dessa forma, né, essa forma de endometriose, que a gente chama de endometriose ovariana, conhecida como os endometriomas, que podem impactar mais na reserva ovariana. E aí aumentar a chance dessa mulher apresentar menopausa precoce. Interessante. Gente do céu. Respondi sua dúvida sobre a idade limite. Respondeu. Né? 50 anos mas mais. Por doação, né? Por óvulo. E se eu congelar? Não, também o Conselho Federal de Medicina limita até 50 anos, mas existe a possibilidade de passar um pouco disso se a mulher tiver uma boa saúde.
E tiver um médico também, né? O porque- obstetra que acompanhe bem de perto É, essa mulher. e com né? o óvulo Porque congelado não é mais de forma envolve natural, mais né? riscos. É in vitro. Isso, é in vitro. Então, uma gestação tardia, né, após 50 anos, envolve maiores riscos, né? Parto prematuro, pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, né, óbito fetal, e inclusive óbito materno, por complicações que podem surgir. Então, é uma gravidez mais delicada. Mas é possível. É possível. Ao que crer, é possível. Olha só. Mito ou realidade? Se eu faço a in vitro, esqueci o nome anterior. Como que é? Fertilização. Isso, in vitro. Esqueci. Tem a chance de ver gêmeos mesmo? Ótima pergunta. Bom, na medicina reprodutiva antiga, né, a gente transferia 3 embriões, 4 embriões. Hoje, com o advento do estudo genético, nós podemos transferir um único embrião. Ou decidir transferir um único embrião sem estudo também. Dessa forma, a gente reduz a chance de gêmeos. Antigamente, era muito mais comum gêmeos. Por quê? A gente não sabia que embrião era saudável, então a gente transferia aquele número. Hoje, né, a última resolução do Conselho Federal de Medicina limita transferir até 2 embriões na idade de até 37 anos e 3 embriões acima dos 37 anos. Só que se o casal fizer estudo genético, o limite é de 2 embriões. Ou seja, não posso, porque eu tenho mais de 37 anos, transferir 3 embriões. Não, fez estudo genético, é 2. Sem estudo, até 3. Ai, que legal. E antes, só ressaltando, antes, na resolução anterior, era 4 embriões acima de 40 anos. Nossa. Era, sem estudo, sem estudo. Então, tu imagina se aquela paciente teve 2 embriões saudáveis ali, gêmeos. Nasce. E se um se duplica? Tri. Mas é mais raro isso acontecer. Mas acontece. Mas acontece. Já falei, tudo Pois é possível que crê, minha Tudo é gente. possível. Pode acontecer. Agora, Então, vamos. FIV voltar pra não é ansiedade? sinônimo de gêmeos. FIV não é sinônimo de gêmeos. Certo. E a ansiedade? Onde é que entra aí nesse A ansiedade, fator gravidez? A ansiedade, como causa de infertilidade, a gente tem que descartar todas as outras mais comuns. Então, precisa ser uma ansiedade muito importante, que aquela mulher pare de menstruar, cause uma amenorreia hipotalâmica, né, por estresse excessivo. Então, se não for este caso, né, a ansiedade dificilmente é a única causa da infertilidade, tá? Mas ela atrapalha. Ela atrapalha muito. Aquela paciente ansiosa, ela vai sofrer mais, seja num tratamento de reprodução assistida, né? Ela não vai querer ali tá resolvendo de toda forma, e a gente sabe que existe o tempo certo para todas as coisas, né? Então, existe a chance de sucesso do tratamento, né? Que é, por transferência de embrião saudável, 50% a 60%, 65% de sucesso. Então, muitas vezes aquela paciente está sofrendo ali antecipadamente, né? Não está passando pela sua jornada de forma a aprender todas as lições que aquela jornada pode oferecê-la, né? De forma que qualquer situação difícil que a gente passar, pode nos ensinar muita coisa. Então, a ansiedade atrapalha, porque realmente prejudica, afeta os seus hormônios, aumenta os níveis de cortisol, hormônios que podem afetar a qualidade daquele óvulo, do endométrio. Então, a ansiedade atrapalha e tem que ser tratada. Controlada. Controlada, né? A ansiedade é aquele excesso de futuro. Então, ela quer ter um controle daquilo que ela não tem. Exatamente. Então, é o excesso de controle, que é controlar tudo. E a gente sabe que não é bem assim. Né? A gente pode fazer tudo e aquela primeira transferência de embrião, estou falando do tratamento de fertilização, né? Não dá certo. Né? Mas a paciente tem outro embrião congelado, então tem a possibilidade de dar certo na segunda transferência. Então, a ansiedade, eu percebo muito, né? As pacientes que têm uma boa energia, as pacientes que são mais positivas, né? Eu vejo como as coisas acontecem, assim, mais
como o tratamento delas é mais leve e assim, elas alcançam, assim, mais rápido, sabe, o sucesso reprodutivo. É algo que eu percebo. Evolui, né? Do que aquelas mais negativas que, assim, às vezes encontra o problema onde não tem, né? Não tem segurança no tratamento, por questões emocionais. Uhum. Uma regulação emocional é importante para o sucesso do tratamento. Muito. Eu acho que qualquer tratamento, né? Qualquer tratamento. Qualquer tratamento. É. Eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu tô esperando. Eu tive meu primeiro filho com 22 anos, né? Também, assim, foi de primeira. Aí, decidi ter a segunda. Eu usava DIU, tirei o DIU, no mês seguinte eu engravidei, né? Aí, isso, com 26 anos. Quando eu tava com 34 anos, decidi ter o terceiro. Aí o negócio pegou. Passamos 1 ano e meio, fiz todos esses exames, a investigação toda, estava tudo normal, né? E foi. Eu cheguei a tomar medicação para ovular, né? Então teve até um ultrassom que a gente fez na quinta vez, no quinto mês, porque só podia 6 meses, né? Não sei se mudou hoje, né? Tomar essa medicação durante 6 meses. No quinto mês, na ultrassom tinha ovulado, tinha 3 óvulos, mas não engravidei, né? Aí foi quando eu disse assim, eu não quero mais. Eu vivia muito ansiosa, agora não era uma ansiedade assim, mas você naquela expectativa, né? De, eita, será que é esse mês? Será que é esse mês? Aí quando, nesse quinto mês, tomando a medicação, depois de, isso era 1 ano e 5 meses, já ia, né, de tentativas. Aí eu disse, não, quero mais não. Tá bom, já tenho 2. Aí engravidei, no 6º mês, sem medicação, sem nada. Tá vendo? São os meses tentando também, né? Uhum. Você poderia ter algum fator, mas... Endometriose. Endometriose. Quando no parto, vira endometriose. Não tinha feito nenhum exame antes. É a principal causa de infertilidade secundária. Feminina, a endometriose, né? Então, o que eu falo é que o paciente nunca pode perder a esperança, né? Então, existem pacientes que realmente a gravidez chega como um milagre. Né? A possibilidade era muito remota, mas acontece. Nunca perder a esperança. Né? A obesidade atrapalha? Sim, a obesidade atrapalha. Aumenta o risco de ciclos anovulatórios sem ovulação. Afeta a qualidade dos óvulos, do endométrio. E também aumenta o risco de aborto. Como também, né, de diabetes gestacional na gravidez, né, atrapalhando a gravidez. Mas do ponto de vista de afetar a fertilidade, nesses mecanismos que eu te falei. Para a reprodução assistida, atrapalha também? Sim, também. Com certeza. Da mesma forma, porque se você está falando de reprodução assistida, fertilização in vitro, afeta a qualidade dos óvulos, né? O paciente pode precisar usar mais injeções, mais tempo, maior dose de injeções, tá? E também afeta a formação de bons embriões por afetar a qualidade dos óvulos. E para a transferência de embrião, afeta a receptividade do útero, tá? E aumenta o risco de aborto. De embrião saudável. Interessante, né? Olha só, afeta tudo, né? A obesidade não é bom gente, não é bom pra nada. Nada, né? A obesidade também precisa ser bem tratada antes. Então, nesse caso, sou obesa, olha só o quadro, sou obesa, tô nos 40 anos e quero engravidar, mas eu não consigo. Então, o que a gente faz? Tem que cuidar da alimentação, tem que perder uns quilinhos, tem que fazer tudo esse pré para ter um resultado legal na in vitro? Sim, sim. É importante. Muito importante. Muito importante que ela perca peso. Veja, nem todas as pacientes vão poder esperar tanto, tá? Porque algumas chegam com o IMC bem aumentado, né? Às vezes de obesidade mórbida. Então, a depender da idade, tá? A gente não vai ter como esperar tanto. Tanto é o quê? 6 meses para uma paciente com mais de 40 anos pode impactar. Né? Então, o que a gente pode fazer? Realiza a coleta dos óvulos, tá? Tendo o embrião saudável, essa mulher vai perder peso antes da implantação. Entendi. Uma pós-bariátrica, pode fazer?
Se pode fazer fertilização. É? Sim, ela pode engravidar depois de um não, ano. não é pra mim. Meu Deus! É que eu sou bariátrica, né? Por isso que ela perguntou assim, né? Não é pra mim. Bruna, te prepara, viu? O recomendado é aguardar um ano para engravidar. Um ano. Né? Pelas Mas já deficiências nutricionais. Não. Tem Pelo condições, não. ajuste do metabolismo após cirurgia, então se recomenda um ano. Muito legal. Mas pode sim fazer Mas tratamento. pode, tá vendo? Tudo é Aí, possível. tá vendo? Nem vem com esse sorrisinho ainda. Não, Titia já ama. não, tem lá, titia já ama, não. Vou deixar pra Tairane que ela, né, que vai agora, tá tudo certo. Não, eu não. Gente, que coisa maravilhosa. Uma dica pra quem tá escutando, vendo a gente, né, tá ali naquela dúvida, vou engravidar, não vou e tal. Ou pra aquela que já passou da idade também, dica de ouro. O que a gente, que você fala assim, olha, Mulher, né? pra mulher. Que está em dúvida se quer engravidar. É. Sim. Bom, avaliar a fertilidade, avaliar a reserva ovariana é fundamental, né? Que toda mulher depois dos 30 anos avalie o seu estoque de óvulos. E saiu uma pesquisa recente de que 91% das mulheres brasileiras nunca avaliaram a sua reserva ovariana. Então, isso é bem sério, É né? sério. E 50% delas nunca nem ouviram falar desse exame. Eu nunca ouvi falar. Então, né? eu Levanta posso a mão até ter duas feito vezes, nessa né? época, mas nunca ouvi falar. Reserva. Posso ter realizado, mas eu É. nunca ouvi falar, né? Aham. Então, avalie a sua reserva ovariana. A perda da reserva ovariana pode ser muito silenciosa. E aí, muitas mulheres vão sofrer com esse diagnóstico, né? De baixa reserva ovariana. Então, eu acredito que a prevenção é super importante. Para diminuir o sofrimento emocional, né, da infertilidade e da baixa reserva ovariana. Então, procurar um especialista em reprodução humana faz a diferença. Porque para quem não tem experiência, know-how com os pacientes, né, que apresentam infertilidade, uma condição pode, né, ser, na verdade, não ser importante para esse profissional. E para o especialista, que ele tem um olhar diferenciado, ele vai saber nortear melhor esse casal. Então, ter um especialista pode fazer muita diferença, né? Respeitando, claro, né, que cada mulher tem suas fases, né? E procurar um especialista apenas, muitas vezes, para ter um aconselhamento reprodutivo. Algumas não vão querer engravidar, não vão querer ter filhos. Outras que estão na dúvida, e que têm esse sonho adormecido. Pensar nisso antes, dos 35 anos e procurar um profissional para aconselhar a respeito do congelamento de óvulos, porque como a gente não tem outra estratégia a não ser o congelamento de óvulos. A mulher pode se manter saudável, pode se alimentar bem, manter o peso adequado, fazer atividade física rotineiramente, mas a perda da reserva, ela é inevitável. E só o congelamento vai ali parar o tempo daqueles óvulos, né? E possibilitar uma chance maior de gravidez no futuro, né? Porque o congelamento, ele não garante sucesso. Mas, né, pelo menos em relação à idade que aquela mulher vai tentar, garante uma chance maior de sucesso. Não é? Então, é procurar ajuda, né? Procurar se informar, e aí o podcast de vocês desenvolve um excelente trabalho, né? Para comunicar, para informar, realmente informações de qualidade. Então, é importante que... E hoje a gente vê que está muito fácil, né? A gente procurar essa informação. As informações são rápidas, mas nem sempre de qualidade. Não é? É por isso que é importante a gente saber em que a gente pode confiar, o profissional que a gente pode confiar, né? E é isso. Que Maravilha. Muito, muito bom, muito esclarecedor, né? Você viu que a gente tiramos várias dúvidas. E foi muito, Agradeço muito o convite. importante. A gente que agradece, né? E sempre muito que bom. quiser, a mesa está aqui, aberta para você. Pintou algo novo, Sim. quer, né, passar adiante, pode vir aqui que vai ser um Será prazer te muito receber. bem-vinda. Obrigada, meninas, pelo convite. É isso aí. Esse foi o nosso episódio de hoje. Quero mais informações lá no Instagram da doutora Tairane Lima. Tem vários vídeos, tem várias informações, não é? Muita coisa bacana. Qual é o seu Instagram? Doutora
Tairane Lima. É isso aí, a gente vai deixar aqui direitinho para vocês, mas tem muita, muita, muita informação mesmo. E tá pensando, né, em congelar alguma coisa, só procurar ela, que ela tem todas as informações e vai poder te ajudar, não é? Verdade. Pois é. Então, curta o nosso canal, compartilha, vai lá, convida mais alguém para curtir o nosso canal, as nossas redes sociais, porque a gente é diferente. Mas o papo é em mente. É isso aí, tchau, tchau. Tchau, tchau.